Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Não se surpreenda, você não está num canal rural, mas é que eu resolvi bater esse papo com vocês hoje, estando aqui ao ar livre, com essas simpáticas criaturas aqui ao fundo, até para trazer um pouco mais de leveza, né? Em meio a tantas discussões que a gente tem travado todos os dias, onde a gente sempre recebe também uma carga de coisas assim muito complicadas, que às vezes tiram nossa paz espiritual, nossa calma, né? Eu quero compartilhar aqui com vocês algumas reflexões que explicam por que nós estamos numa sociedade tão cheia de problemas e assustadoramente inquietante para pessoas como eu e como você, quando a gente de repente se depara com a notícia que o inelegível, a figura que fez tanto mal ao povo brasileiro, que com seu comportamento matou pessoas, junto com outras tantas, que essa pessoa ainda acaba sendo premiada e ainda continua solta. Como é que a gente explica esse tipo de fenômeno aqui no Brasil? É um caso isolado? Ou o Brasil, de fato, tem aqui dentro do nosso território uma grande clínica psiquiátrica com pessoas que têm problemas que a gente não tinha percebido ainda? Tem como a gente enfrentar esse tipo de situação? Pois bem, vou conversar com vocês, com a companhia aqui dos meus amigos aqui de trás, mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora no nosso portal e não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos, porque aí você vai ver a gente num estúdio, um lugar fechado, enfim, e vai poder ver também a nossa linha de debates aqui, de análises da realidade brasileira, tá bom? Então, se você puder também, se inscreva no nosso clube de membros, que é uma forma adicional de você ficar engajado aqui. Não esqueça de mandar o seu comentário e o seu joinha, tá legal? Gente, muitas coisas que a gente vê hoje no noticiário mostram pra gente que o Brasil parece que tem dois mundos. Um mundo onde nós estamos inseridos, que a gente acredita ser um mundo civilizado, um mundo racional, o mundo da compreensão política, o mundo que a gente quer usar todos os ensinamentos para ajudar com que as coisas melhorem, tanto no nosso país como no mundo. E do outro lado, ou de um outro modo, vamos dizer assim, a gente percebe que existe um outro tipo de mundo que a gente nunca tinha prestado atenção. É como se a gente morasse assim numa cidade, né, e à beira da estrada tivesse lá uma clínica psiquiátrica ou uma clínica para cuidar de pessoas com enfermidades mentais muito graves, né, ou um presídio, sei lá, uma coisa assim, que você sempre passa ali ou passaria por perto, mas nunca você conseguiria compreender exatamente o que se dá lá dentro, qual é a vida que está lá dentro. Você passa, enfim, você vai embora. E no Brasil, de repente, a gente se deparou com esse fenômeno. De repente você olha para o lado e muito perto de você pode ter alguém que veio desse mundo, alguém que não consegue entender que a realidade é bem diferente da realidade fantasiosa em que eles estão mergulhados. Isso assusta muito a gente, né? A gente fica o tempo todo querendo pegar pela mão e falar assim, olha, acorde, o mundo não é assim, não é isso que você está vendo, você está acreditando em coisas absurdas, ou você está sendo induzido a erro, você está ficando uma criatura ruim, você está se desumanizando. A gente quer puxar essas pessoas pelas mãos. E a segregação e o conflito permanente não são ferramentas adequadas para a gente ajudar com que haja uma compreensão melhor na sociedade brasileira, para que a gente caminhe, né, rumo ao processo civilizatório. E esse fenômeno que tem aqui no Brasil, de termos enxergado de repente um fenômeno que ganhou o nome de bolsonarismo, não é uma coisa que teve uma geração espontânea, não. Isso tem sido estudado por cientistas políticos ao longo de todos os tempos, né? E em todas as sociedades nós temos fenômenos um tanto ou quanto semelhantes, que tem sempre uma estruturação, existe sempre uma força, né, motriz por trás, existe sempre uma intenção, nada é por acaso. E do que eu estou falando exatamente? Gente, em todos os processos de dominação nas sociedades, de grupos econômicos que concentram poder político, poder religioso, poder militar, sempre foi fundamental você ter contra, ou se ter contra as massas das sociedades, elementos que neutralizam, que
amortizam qualquer tipo de movimento de insurreição, qualquer tipo de movimento de contestação dessa estrutura de poder. Quanto mais alienada, quanto mais distante da observação dos fatos reais, quanto mais sem conhecer como funciona a estrutura de poder, menos essas pessoas ou esses grupos têm condição de reagir. Então, ao longo da história da humanidade, sempre são criados para algumas sociedades, ou de uma maneira geral, alguns sistemas que distraem a atenção dessa sociedade de uma maneira geral. Mais modernamente, só para exemplificar aqui o que acontece na Europa e nos Estados Unidos, fenômenos que nós estamos enxergando agora, ao longo dos últimos tempos, houve sempre uma maior concentração de renda nas mãos desses grupos, que inclusive, além desses poderes todos, passaram a ter também um poder midiático, que é o poder de informação, é um poder de formatação também de mentes e corações. Quando a gente tem o surgimento desse tipo de mecanismo, nós tivemos cada vez mais a introjetação, né, dentro dessas sociedades, de que os problemas delas, os problemas dessa concentração de renda que está tornando esses grupos cada vez mais pobres, cada vez precisando trabalhar mais, os problemas não estão ligados a essa concentração de renda. Então é preciso achar um inimigo, uma causa. Nesses países, no continente europeu e nos Estados Unidos, se elegeu ali o imigrante como causador daquele que tira o emprego, daquele que precariza as relações sociais, aquele que toma o espaço das pessoas, enfim. Então esse ser, ele precisa ser combatido, ele precisa sair do país, ele precisa voltar de onde ele surgiu. E sobretudo, se esses grupos eles têm ainda algum vínculo religioso, se eles têm a cor da pele diferente, se eles têm uma diferença em relação ao grupo social, aí o estigma fica mais carregado, fica mais fácil de identificar esses grupos e mais fácil de combatê-los também. Até porque eles normalmente são grupos que não têm muitas proteções do Estado de uma maneira geral, eles não têm uma organização, eles não têm uma capacidade de reagir a esse tipo de situação. Mas o conflito fica permanente, o conflito desses grupos com os nacionais. Enquanto esses conflitos vão se dando, nenhum desses dois lados consegue perceber que a concentração continua a ficar cada vez mais intensa no topo da pirâmide. Bom, o que isso tem a ver com o Brasil? Gente, o Brasil, nós passamos, como vários países do terceiro mundo, por esses processos de tutelar as sociedades não perceberem que estão sendo orientadas ou estão sendo domesticadas a permanecerem cada vez mais sem reação contra o modelo econômico ou contra as injustiças e as iniquidades desse modelo econômico. Então é necessário que se crie também no meio desse corpo social alguns fantasmas, alguns dogmas, algumas verdades, para que ela não identifique que os problemas concretos que nós temos no dia a dia, a falta de água, a falta de luz, a falta de saneamento básico, a falta de escola, a falta de segurança, a falta de futuro, a falta de salário, a falta de habitação, esses não são problemas isolados, nem problemas individuais, nem problemas celestiais. Esses problemas advêm de realidades políticas que são comandadas por homens. Então, se a gente não consegue perceber isso, cada vez mais a gente fica procurando explicações, ou no campo celestial, no campo espiritual, olha, eu estou assim porque Deus quis que eu ficasse assim. Ou simplesmente a gente fica tentando um herói, um pai, um salvador, um Batman, um super-homem. A gente quer encontrar alguém que nos dê uma explicação por que a nossa vida está tão difícil e como é que esse super-herói pode fazer para mudar essa realidade. E, infelizmente, em sociedades que estão passando por esse tipo de fenômeno, de sociedades desescolarizadas, despolitizadas, sem entender o que está acontecendo, quando surge um oportunista, alguém que é o anti-herói, alguém que se comporta da maneira mais precária do ponto de vista moral e ético, essa pessoa passa a representar uma espécie de super-herói às avessas. Olha, eu vou grudar nesse cara porque esse cara, ele destoa disso tudo. Só que essas pessoas não percebem que mesmo essa figura que se apresenta como super-herói improvável é também fruto desse sistema. E ele não vai contribuir para que o sistema seja modificado, para que as iniquidades desapareçam. Porque se isso acontecesse, gente, ele já seria eliminado do princípio.
Uma figura como Bolsonaro, se de fato ele questionasse o sistema econômico aqui no nosso país, ele de fato buscasse uma distribuição de renda, uma aplicação de direitos sociais para uma parte do povo brasileiro, ele já teria sido banido. Aliás, ele sequer teria nascido politicamente. Mas uma figura tão criminosa como ele, um pequeno batedor de carteiras que se deu bem na política e ascendeu, só foi possível ele chegar onde ele chegou porque ele foi funcional. Aquilo que eu sempre digo para vocês, ele foi útil para essa estrutura toda. E por isso que ele inclusive conseguiu trafegar no poder aqui no nosso país com mais de 750 mil mortes nas suas costas, sem ter sido banido do processo eleitoral e do processo político. Então, essa figura é uma figura muito útil, ou foi uma figura muito útil, e deixa a gente agora extremamente indignado ver que uma parcela da sociedade extremamente adoecida ainda consegue dar dinheiro para uma figura como essa. Então, do lado civilizado, do lado racional, que a gente julga fazer parte do nosso universo, a gente precisa entender esses fenômenos. E o nosso representante, o líder da nação, nesse momento, que foi eleito pelo povo brasileiro, ele precisa também se engajar para que esse tipo de chaga, essa chaga seja combatida. Seja combatido no discurso, nas informações, com a realidade, e seja combatido também com ferramentas político-econômicas. Porque se a vida das pessoas efetivamente melhorar, você cria um ambiente, você quebra barreiras para que essas pessoas escutem aquilo que você tem a dizer. Olha, eu estou melhorando a sua vida, vou melhorar mais ainda em função disso. Você estava equivocado achando que a sua vida estava ruim porque o problema é individual, porque o problema é celestial. Não, o problema é o problema de todos nós. O problema tem que ser enfrentado por todos nós e ele pode ser resolvido por todos nós. Então, gente, nada do que nós estamos vivendo hoje, que às vezes causam assim, muitas aflições, né? A gente vê essas distorções, um criminoso ser beneficiado, a gente tem que extrair lições positivas dessa história toda. Em primeiro lugar, pelo fato de você não estar desse outro lado, você não está vivendo, você não está sendo desumanizado, você não está perdendo a sua sensibilidade, a sua empatia. Então isso já é uma coisa muito boa e o que faz com que você durma todos os dias com a cabeça no travesseiro de uma maneira muito melhor, né? Você durma em paz mesmo, você durma sabendo que você está do lado certo. E, por outro lado, é muito importante a gente compreender isso para ajudar também a que essas pessoas que estão nesse outro mundo ainda do obscurantismo, que as pessoas despertem desse sono. E aí a gente tem que ter muita inteligência e sensibilidade, né? Jamais ter violência, jamais ter preconceito, jamais ter algum tipo de discriminação. É procurar entender o problema, ter pessoas que formam opinião, que têm poder político envolvidos nessa causa, para a gente, de fato, conseguir pacificar a nossa sociedade, o nosso país, para a gente caminhar sempre em frente, né? Gente, eu não sei se o papo hoje foi como vocês estão acostumados, né, se foi legal aqui, mas eu acredito que é sempre importante a gente tocar em temas diferentes daqueles que a gente toca normalmente, sempre focalizados em fatos concretos, fatos específicos, né? Eu fico por aqui, mais tarde a gente volta. Um grande abraço, obrigado por vocês estarem aqui, tá bom? Tchau!